palestra desta noite com o tema Os Sentidos do Impresso. Para proferir essa palestra, convidamos ao palco a doutora Simone Antoniatti Tuzzo. É pós-doutora e doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, graduada em Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo, é professora efetiva do Programa de Pós-Graduação PPG-Com, mestrado em Comunicação na linha de Mídia e Cidadania, e também professora adjunta 4 da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, líder dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq com os títulos Base Epistemológicas da Leitura Crítica da Mídia e Mídia, Imagem e Cidadania. Também responsável pelo projeto de pesquisa Rupturas Metodológicas para uma Leitura Crítica da Mídia, projeto Casadinho, Prodade da UFG e da UFRJ. É autora e organizadora de livros na área de comunicação, com destaque para Deslumbrando o Coletivo, Opinião Pública, Mídia e Universidade, Célere Sociedade, Comunidade, Mídia e Cidade, Possibilidades Comunitárias na Cidade Hoje, Mulheres do Sol e da Lua, Comunidade, Mídia e Cidade, Possibilidades Comunitárias da Cidade Hoje, pesquisadora do Laboratório de Leitura Crítica da Mídia UFG. Com a palavra, então, professora doutora Simone Tuzzo. Boa noite. Um privilégio falar para vocês, um privilégio estar aqui. Muito obrigada pela presença de cada um, pela vontade de pensarmos juntos os sentidos do impresso. Esse livro, e é sobre ele que eu vou falar hoje, esse livro é fruto de algumas pesquisas. E já vou falar também do desenho metodológico, porque isso também é muito importante. Mas mais do que isso, deixa eu fazer um panorama primeiro, para que todos vocês consigam compreender um pouco daquilo que foi pensado na construção desses sentidos do impresso, para ver se tem sentido mesmo. E se o sentido que eu descobri, que eu achei, que eu pensei, é o mesmo sentido que vocês também sentirão. Porque é isso que fica. Na verdade, a gente escreve um livro, mas ele termina a escrita na leitura. Ele termina no leitor. Então, o livro é o que eu senti. E eu vou ficar muito feliz quando vocês me contarem o que sentiram a partir dele. Então a ideia, obviamente, é essa. Foram pesquisas com leitores, editores, jornalistas, aqui no Brasil, também em Portugal, onde eu fiz o meu projeto de pós-doutoramento em 2014. E as pesquisas de Portugal foram realizadas durante este ano todo. Para descobrir, ou para pensar, para refletir, a inquietação sobre qual é o papel do jornal impresso em tempos de internet e redes sociais. Já que a grande verdade é que todo mundo diz que ele vai desaparecer. Então parte-se do pressuposto que, não, já está fadado, a morte já acabou, algo obsoleto, algo que ninguém usa mais. Mas a grande verdade é que usa, que está aí, que está nas bancas, ou que é, de alguma forma, multiplicado para outras plataformas, e é isso que nós vamos ver também durante a minha fala. Ele não morreu. E como ele não morreu, então vamos estudá-lo. E estudá-lo sobretudo neste momento social, neste momento de transformação de tantas tecnologias pelas quais os meios de comunicação de massa também passam. Mas a verdade é que o jornal impresso tem um papel, ele tem uma função social. E é a partir disso que efetivamente essa palestra vai discorrer. Mais do que isso, a minha inquietação, os primeiros passos dessa pesquisa iam em torno: o jornal impresso é informação, ou a partir dessas novas tecnologias, desse novo movimento social, ele vai migrar para os gêneros da análise, da crítica, da reflexão, da opinião, ou ele se mantém como informação?
Então essas foram as inquietações que me levaram a fazer as pesquisas. Por que continuamos a ler impresso se temos todas as notícias na internet? E por que é que ele continua a existir? Quem lê? Só os velhos? As pessoas mais idosas? É assim? Mas quem não lê, recebe o conteúdo por outros meios. Quando o jornal surgiu, existiam os leitores para os analfabetos. Hoje é igual? Outro tipo de analfabeto? O jornal é também oral? Nós ouvimos jornal? Vamos pensar então, essas também são as inquietações que vão guiar o andamento dessa minha fala. E aí esse tipo de pesquisa, e aí pesquisando durante esses 4 anos, o que eu vi é que este tipo de pesquisa tem sido realizado em várias partes do mundo. E um dos autores que mais me sustenta nas minhas reflexões é o Henri de Kerkhove. Só que ele mesmo diz que normalmente esse processo de pensar o impresso está muito mais ligado ao livro impresso, em contraponto ao livro digital, do que ao jornal impresso. Existem menos pesquisas sendo feitas com relação a o que acontecerá com o jornal impresso. E mais pesquisas, sobretudo da onde o Kerkhove vem, que é do Canadá. O Canadá tem avançado em pesquisas sobre livro impresso. Este trabalho quer estudar o comportamento do consumidor de mídia. E aqui eu quis colocar consumidor mesmo, e não o leitor. Porque é claro que é o leitor, mas ele é consumidor midiático. Então, muito mais do que leitor, ele também é ouvinte, ele assiste, enfim, ele tem um comportamento de receptor, mas de consumidor midiático. Essa foi a minha ideia. As bases aqui descobertas poderão desencadear novos estudos, e é isso que eu imagino. Imagino que, obviamente, esse livro sirva para que alguém se interesse em continuar as pesquisas aqui iniciadas. Nós contemplarmos este processo é que efetivamente podemos pensar em uma comunicação que surta algum efeito. Não é uma garantia, mas a inexistência de se pensar o tripé, para mim, é uma garantia do fracasso. Então é uma tentativa de fazermos com que a nossa comunicação seja mais eficiente. E eu parto do... Não é pensar só no veículo. Primeiro é pensar na complexidade que o jornal está inserido no tocante a toda a cadeia midiática composta pelo jornal impresso, pela televisão, pelo rádio, pela internet, pelo cinema, enfim. Mas é muito mais. É pensar sociedade. Porque se eu quero um leitor da sociedade. E esta sociedade interfere nesse comportamento do receptor midiático, então por isso eu preciso pensar em um eixo complexo. Complexo não porque é difícil, mas complexo porque é recheado de itens, de interfaces que podem, todas elas, ajudar a modificar aquilo que compõe a própria realização do jornal. Para explicar um pouco o método, foram feitas 5 pesquisas, uma primeira pesquisa bibliográfica e uma pesquisa, eu parto de uma pesquisa com brasileiros leitores de jornais impressos. Porque na minha cabeça, eu dizia o seguinte: vou entrevistar os leitores e eles vão me dizer por que eles continuam a ler o jornal impresso e a minha pesquisa está resolvida. Quando a pesquisa acabou, a pergunta não tinha sido respondida. Ou pelo menos não em sua plenitude e não naquilo que eu desejava ter como resposta. Não fiquei satisfeita. E aí fui para os jornalistas e para os editores de jornal aqui no Brasil. Os entrevistei, conversei, fiz entrevista em profundidade, enfim, passei ali um tempo com esses jornalistas e com esses editores de jornal. Mas aí eu olhei e falei, tá bom, isso acontece em um país que culturalmente nós não temos exatamente a prática da leitura, nós ainda temos alguns problemas com pessoas para ler o jornal impresso. E eu disse assim, será que em um país europeu onde a relação
com a leitura é diferente da relação que os leitores têm aqui no Brasil, a resposta seria diferente. E aí foi quando, para vocês terem uma ideia, o meu pós-doutorado foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu deveria ter ido para o Rio e passado um ano no Rio. Mas aí eu fiz algo que, não sei se existe esse nome, mas foi um pós-doutorado sanduíche. Que na verdade não tem, mas na verdade dá para fazer. E eu optei pelo o ano do pós-doutorado não ficar na Universidade Federal do Rio, não fazer mais pesquisas no Brasil, ficar em Lisboa. Lá eu fui aceita por um centro de investigação de mídia e jornalismo. E eu passei a trabalhar nesse centro de investigação em mídia e jornalismo, trabalhando com os professores e fazendo pesquisas, e aí novamente, com os leitores, com os jornalistas e com os editores de jornal impresso de Portugal. Muito mais do que um sentido de comparação, era um sentido de compreensão e de soma. Não era só a comparação, não era dizer se era melhor, se era pior, isso nunca foi a ideia, mas foi a ideia de pensar e como é lá do outro lado, num processo além-mar. E aí, obviamente, a gente precisa da definição do tipo de pesquisa, e aqui foram pesquisas de campos, exploratórias, os instrumentos de coleta foram os roteiros semi-estruturados, entrevistas, observação etnográfica, e estou colocando isso por quê? Porque a observação etnográfica, neste processo, foi efetivamente o que mais pesou. Poder estar no Brasil e pesquisar brasileiros, poder estar em Portugal e pesquisar portugueses, foi o que deu o sentido efetivo do resultado da pesquisa. Então, para mim, a observação etnográfica foi de fato aquilo que foi determinante no processo. As amostras foram escolhidas aleatoriamente, por conveniência, não probabilística. Tudo isso está detalhado no livro para quem gosta de metodologia. Meus alunos todos de metodologia, queridos, vão ler demais, né? Decorar os métodos de análise, tá? Enfim, isso é só para mostrar que as coisas não surgem, e eu faço questão de dizer isso porque obviamente estou num ambiente acadêmico, e faço questão de dizer porque os dados de uma pesquisa não nascem na cabeça do pesquisador quando ele dorme no sábado e acorda no domingo, tá? Os dados de uma pesquisa, eles surgem a partir de 5% de inspiração, 95% de transpiração, e é muito trabalho, tem um desenho metodológico, e isso é fundamental. Então, quis dizer tudo isso para que vocês ninguém ia imaginar isso, mas em um ambiente acadêmico. A importância do investigador é pelo seguinte: tudo aquilo que é descoberto, ele só pode ser analisado a partir de um arcabouço de ideias, conceitos, bagagem que o pesquisador tem. Ou seja, a análise dos dados encontrada só foi possível a partir do meu olhar. E se eu entregasse todo esse conjunto de dados para Fernanda, para Núbia, que também são professoras como eu, elas iam provavelmente escrever outro livro. Por quê? Porque o conjunto de informação que elas possuem é diferente do meu conjunto de informação. Então, o que é muito importante é sempre imaginar que quando a gente lê alguma coisa, a gente sempre deve perguntar o seguinte: quem escreveu? Porque o quem escreveu, ele é fundamental em pesquisas abertas, como essa, por exemplo, que eu estou propondo. E esse olhar, não é que é um olhar de invenção, eu inventei o que eu quis, mas eu olhei a partir dos ângulos que me são permitidos por toda a construção teórica que eu tenho desde sempre. Então isso é muito importante, é o meu olhar em torno daquilo que eu conheço. E por que isso foi muito importante? Porque aí, a partir de uma relação do sensorial, quando aqui no Brasil os leitores começaram a me dar determinados dados, e quando eu fui lendo esses dados desses leitores, eu me lembrei desta situação, tá? Do tilintar das taças. E o tilintar das taças surge porque o vinho é uma bebida dos deuses, a bebida plena, a bebida completa,
que deve nos satisfazer em nossa plenitude. E por isso, quando alguém serve uma taça de vinho, eu tenho o prazer do olhar para aquele bordô magnífico, eu tenho o prazer do tato ao pegar a taça e sentir o frescor, eu tenho o paladar ao beber o vinho, eu tenho o olfato ao sentir o cheiro do vinho, o aroma, o buquê. Mas eu não tinha o quê? O som. E como eu não tinha o som, foi criado o tilintar das taças. E o tilintar é o que complementa os 5 sentidos do vinho. Sabendo disso, eu fui ouvindo os meus leitores de jornal impresso aqui no Brasil. E eles me diziam assim: eu gosto do cheiro da tinta do papel, eu gosto do som de virar as páginas, eu gosto da textura do papel e da calma que traz a leitura no formato do jornal, sendo também um prazer para a visão. Mas eu gosto mesmo de tudo isso tomando um café. Dos 78 primeiros entrevistados no Brasil, 60 me falaram que liam jornal tomando um café. E aí eu olhei para aquilo e falei, isso deve ter algum sentido. E eu juntei com os sentidos do vinho. Até então, bem insegura, tá? Sem saber se efetivamente aquilo tinha mesmo alguma relação ou se essa relação era só da minha cabeça. Mas fui em frente. E aí eu comecei a descobrir também outras coisas nesse leitor. O leitor do jornal impresso gosta de colecionar jornal. Ele diz, o jornal é meu. Lá na internet, eu olho agora. Quando eu chamo meu amigo e digo, vem ver essa notícia que está na internet, quando eu vou mostrar para ele, ele fala, poxa, não está mais. Mas ela estava aqui. Olha, está diferente. Escrito diretamente para mim. Um consumo coletivo de informação, e isso é absolutamente importante. É importante que eu saiba o que tem no jornal. Mas é importante eu saber que outras pessoas também sabem o que eu sei. É muito importante saber que o coletivo aflora na informação e que a partir daí eu me sinto integrado a uma determinada sociedade. Há, sobretudo, um contrato de leitura. Há algo firmado. Todo dia está ali, todo dia está na banca, todo dia está na portaria do meu prédio. Há um contrato. Mas há um contrato maior, que não é só o da entrega. Há um contrato que eu sei. Ao abrir as páginas, eu uso a internet. E isso tem um sentido. Ele tem um sentido de utilização que é completamente diferente do sentido da utilização do impresso para o eletrônico. E aí eu fui me baseando em 3 autores que me deram, de fato, uma luz de que aquilo que eu pensava sobre os sentidos não estava só em mim, mas já tinha sido dito. Então eu vou ler o que existe sobre aquilo para poder encontrar o viés do que eu estou encontrando no campo. Vamos ver então, lá com os célebres autores, o que eu encontro sobre isso. E os 3 autores que melhor me disseram sobre os sentidos foram McLuhan. O jornal impresso transcende a sua própria função. Como já descrito por McLuhan, o que importa no meio não é a mensagem, mas é a forma. E era exatamente isso que os leitores do jornal me diziam. Eu compro o jornal. Isso é um contrato que eu tenho. Eu não compro porque eu quero ler determinada notícia. Eu não compro porque eu sei que amanhã vai ter X informação. Eu compro. E ao comprar, eu sei que ali ele vai me dar as principais notícias, tudo o que aconteceu no dia anterior, eu sei onde cada coisa está colocada, eu sei a diagramação, a arrumação, a estética. Isso transcende a informação. É quase o mesmo sentido de ir ao cinema. Eu vou ao cinema. E muita gente diz assim, vamos ao cinema domingo?
Vamos ao cinema, ponto. E o que nós vamos ver? Agora vamos escolher. Agora escolhemos o filme. A relação de ir ao cinema e pensar cinema antes é exatamente esse contrato. Do que eu gosto? Eu gosto do filme, mas eu gosto mais do que o filme. Eu gosto da sala grande, da sala escura, da tela enorme, da pipoca, eu gosto do refrigerante, eu gosto daquilo. É o ambiente. Então o jornal impresso tem esta relação também com os seus leitores. Da mesma forma, aqueles que gostam de cinema, por exemplo. Muniz Sodré diz que a mensagem é a forma. O que importa não é tanto o que nos diz, mas como nos diz algo. É algo da lógica do sensível, diferente da lógica argumentativa da cultura clássica. E depois Kerckhoff vai dizer: nossa relação com as máquinas é uma relação sensorial. E ele vai trabalhar muito mais essa relação estreita entre o impresso e o eletrônico. Se você disser que isso tem algum sentido, eu vou começar a acreditar. E ele leu. E a partir daí, a partir do meados de 2015, nós, enfim, trocamos algumas informações. E foi, obviamente, uma pessoa que tem uma importância na produção desse trabalho, na produção desse livro, sobretudo. Tá? Por tudo que ele é, obviamente, por tudo que ele representa para as pesquisas, para a comunicação. E alguém que efetivamente foi trabalhando, e era ele que me falava muito sobre o livro. Ele tinha muitos dados sobre pesquisas com livro impresso em detrimento do livro eletrônico. E aí a gente foi fazendo um jogo e mostrando que com o jornal acontecia da mesma forma. E aí ele me disse o seguinte: há muita diferença entre ler as notícias no papel ou online. Para responder a essa pergunta, é preciso levar em consideração os diferentes tipos de impacto: tecnológicos, comportamentais, psicológicos, sociais, econômicos, políticos. O benefício imediato fornecido neste livro é que aqui também se aborda o impacto físico-sensorial. E foi a primeira vez que, de fato, esse binômio foi cunhado. Tá? Então essa é a relação. A relação é um impacto físico-sensorial que o jornal nos traz. Então é em cima dessa teoria que efetivamente esse livro se baseia. E aí tem um outro teórico também chamado Berniola, que é um teórico italiano, que vai dizer: parece que é justamente no plano do sentir que a nossa época exerceu o seu poder. Talvez por isso ela possa ser definida como uma época estética. Não por ter uma relação privilegiada e direta com as artes, mas essencialmente porque o seu campo estratégico não é o cognitivo, nem o prático, mas o do sentir. E aí a verdade é que quando a gente vai fazendo pesquisas, e só trouxe mais esse, mas poderia ter destacado N outros como o livro tem, quando a gente vai fazendo a pesquisa, a gente vai vendo que tem muita gente falando disso. Tá? E muita gente falando exatamente essa relação de o que é a nossa sociedade hoje. Essa sociedade do sentir, essa sociedade do tocar, do tato, do ter, do pegar, que é, na verdade, a sociedade do físico, por mais que a gente ache isso antagônico. Mesmo quando a gente está ali no touch, o touch também é um tocar. E esse touch vem dessa relação da própria construção que nasce com o jornal impresso. Mas, sobretudo, vamos entrar já na ideia de que, para que então continuamos a ler jornal impresso? Para que o jornal impresso continua a existir? Por que ele existe? E aí eu vou entrar nessa outra linha de pensar qual é o papel dele. E quando eu falei de Edgar Morin, é porque o papel dele é da complexidade da sociedade onde ele está inserido. Muito mais aflora, cresce, expande para muito além da própria relação só com os meios de comunicação de massa. O jornal impresso é base para outras mídias, base para o rádio, para a televisão, para a internet, que propagam os conteúdos dos jornais impressos. Há uma clara inter-relação, uma interdependência do jornal impresso e dos demais meios de comunicação de massa em si mesmos, uma retroalimentação midiática ininterrupta.
Este é o primeiro papel do jornal impresso. Ele é base para todas as outras mídias. No rádio, o conteúdo veiculado no impresso é ampliado nas vozes dos locutores para as camadas que não sabem ler, que não podem comprar jornal impresso ou que não cultivam a prática da leitura. Na televisão, os telejornais matutinos atribuem muita ênfase às primeiras páginas dos jornais impressos. Na internet, as principais matérias do impresso são publicadas em sites de todo o país. O jornal impresso é visto e ouvido na TV, no rádio, lido nas principais páginas da internet. Eu não preciso ler jornal impresso para saber o que ele traz como matéria principal do dia. A gente sabe o que tem. Aqui em Goiânia, a gente sabe o que tem na capa do Popular, do Diário da Manhã, pelo rádio, pela televisão. O tempo todo se fala de jornal impresso em outros segmentos. O que não quer dizer que isso é absolutamente saudável. Porque, na verdade, ao recortar a primeira página do jornal, ao ela ser lida por alguns locutores, alguns formadores de opinião, eu tenho uma ressignificação do conteúdo daquele que não vai ler a matéria contida dentro do jornal. Então, sobretudo, o jornal é ressignificado socialmente todos os dias. Ele tem um papel para quem compra jornal impresso e lê o jornal na sua íntegra, e ele tem uma outra relação ressignificada por quem fez a leitura, a avaliação, o recorte, a interpretação e passou para um público maior a partir de outros segmentos midiáticos. Deu para entender? Isso faz toda uma modificação na própria existência do jornal e na própria existência do papel que esses formadores de opinião têm para dar uma sequência e uma ampliação nesse conteúdo do jornal impresso. E quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, meu Deus, ela está falando de uma época que as pessoas não sabiam ler e escrever, majoritariamente, tá? Ainda existem no Brasil pessoas que não sabem ler e escrever, infelizmente. Mas vocês entenderam o discurso. Nós estamos falando de uma época que, efetivamente, os leitores eram, de fato, um grupo seletíssimo da sociedade. E eles liam para as pessoas que não tinham acesso a esse jornal. E quando eu vejo os líderes de opinião no rádio, na televisão, lendo as páginas de jornal, eu fico olhando e falo assim, uau, né? O mundo gira, mas não sai do seu eixo. Nós continuamos dentro de uma mesma relação. E aqui eu trouxe um exemplo só. Este é um programa, passa na SIC, ali ó, SIC, é um canal português, tá? E este programa se chama Primeira Página. E fica exatamente esse formato. É um âncora, ele fica ali com o tablet, atrás, obviamente, aqui como essa tela, vão passando as capas de jornais da Europa inteira, de Portugal, obviamente, porque o programa é português, mas mais do que isso, de outros jornais. E ele fica o programa inteiro lendo capa de jornal. Então ele vai dizendo, olha, a manchete de hoje, do jornal X, do jornal Y, tal. O que não é diferente daqui, tá? Se nós ligarmos a televisão de manhã, também tem isso. A capa do Popular, a capa do Diário da Manhã, nos telejornais nacionais, a capa da Folha de São Paulo, a capa do jornal O Globo e assim sucessivamente, tá? Eu trouxe esse exemplo só para nos remeter a isso não é uma exclusividade brasileira. Isso eu encontrei no Brasil, mas também encontrei em Portugal. Mas tem mais coisa. Lá com muito mais ênfase do que aqui. Muito mais. Chegando a ter programas que só se dedicam a isso. Então isso também me chamou a atenção, obviamente. E o que me chama mais a atenção em Portugal é porque há uma quantidade enorme de jornais gratuitos que são distribuídos nos transportes públicos. Nos comboios, no metro, enfim, nos ônibus. E as pessoas leem jornal impresso, porque esse jornal impresso é distribuído e eles fazem o trajeto, tá? Lá as pessoas se sentam no transporte público, tá?
tem esta diferença, obviamente, todos transitam sentados, então eles podem ler. E eles vão lendo majoritariamente os jornais que, inclusive, tem esse nome: Jornal do Metrô, Jornal do Trem, Jornal do Ônibus, enfim. Tá? E isso é muito interessante também, e é isso que, na verdade, me levou à inquietação de Portugal, para saber, de fato, se o leitor tinha uma relação diferente do leitor do Brasil. Dentro dessa concepção de uma retroalimentação midiática, ou seja, o jornal também faz a sua parte. Não é só a televisão que pega o conteúdo do jornal para divulgar lá as suas primeiras páginas. Deixa eu olhar como é que eu estou de tempo aqui. Não, ainda tô... O jornal impresso precisa da popularidade da TV e do rádio. É importante para ele que as capas sejam mostradas diariamente na televisão e no rádio. E, obviamente, lido, né, no rádio, o som. E a TV e o rádio precisam da credibilidade do jornal. É bom colocar um discurso na boca do jornal. Mas não é bom só para a TV, é bom para a gente. É bom a gente chegar em um ambiente e discutir um determinado assunto, e quando a gente é contrariado, a gente diz assim, estava na Folha de São Paulo, tá? Lá na capa. Está no Estadão, de hoje. Página inteira. Acabou, não tem mais. Não, olha, não discuta comigo. Eu só estou dizendo que eu concordo com alguém que teoricamente tem mais credibilidade do que eu para falar sobre isso. O jornal impresso não é um veículo restrito ao público leitor de jornais. Mas devemos lembrar que esses meios funcionam como mediadores entre as elites e as camadas mais populares da sociedade, principalmente através dos líderes de opinião, que influenciam os grupos minoritários onde eles estão integrados. E aí é uma questão de paixão, eu não poderia ter deixado de dizer isso, já que a minha paixão é trabalhar com a opinião pública. E, na verdade, é a partir deste âmbito que a gente entende onde efetivamente a opinião pública se forma. Ela se forma nos mais variados públicos a partir desta construção midiática feita entre o jornal impresso e tudo que ele sustenta dentro desta sociedade. Parecia que eu dizia assim, você sabia que amanhã vai inaugurar um novo instrumento de tecnologia chamado internet? A minha impressão era essa. Porque parece, jornal na internet, meu Deus, e o impresso? Não, mas olha, eu estou falando de alguma coisa que já está acontecendo, ok? Não, mas era sempre uma grande surpresa, né? Isso que inquietou um pouco. Para alguns, esta é uma realidade. Para a maioria, é um processo em transformação. Sendo que alguns jornalistas não acreditam que esse sequer seja um caminho saudável para o jornal impresso. Pensar nisso, a não aceitação é, na verdade, um problema para a transformação. A gente tem que aceitar que as novas tecnologias estão presentes e manter o jornal impresso dentro do seu eixo, mesmo estando em uma sociedade que tem novas tecnologias. A relação é essa. Então, a negação, ela não é saudável. Muito pelo contrário. Precisa ser absolutamente absorvida para que todos possam contribuir com os avanços. Teve um jornalista português que eu achei muito interessante a fala, e ele disse assim, o rádio nos conta, a televisão nos mostra e o jornal explica. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu anotei, né? E depois eu fui percebendo que outros jornalistas portugueses reproduziam a mesma fala. Às vezes até com as mesmas palavras, às vezes um pouco diferente. Mas, enfim, isto também é uma relação de credibilidade. A internet seria, então, um substituto ou um complemento do rádio? Mas fica aqui uma inquietação, porque os ouvintes do rádio, apesar do seu imediatismo, então vamos pensar no imediatismo da internet, ok? Tinham no veículo profunda confiança, o que não acontece com os usuários da internet. Então a primeira relação é, quando a gente vai pensando como fica então esse processo macro da construção a partir de todos os veículos, o que a internet não tem, diferente do imediatismo do rádio, é a credibilidade. Pode
ser que a internet tenha a função do imediatismo, como o rádio, mas quanto à credibilidade, os dois veículos não se assemelham. Então, enfim, aí já tem também, só para vocês pensarem, que existe ali no texto algumas inquietações sobre essa relação midiática. Existem dois pontos de interesse nesse jornalismo: a informação, saber o que se passa, e a opinião, saber o que se pensa sobre o que se passa. É uma descrição dos fatos e a outra é a versão. José Marques de Mello, que vem trabalhando com isso há muitos anos. O jornalismo já não consiste em dar conta da realidade, mas em transpô-la para o mundo das representações. Criar uma outra imprensa tornou-se uma tarefa de todos, dos que fazem, dos que nela aparecem e dos que a leem. Eu acho que essa relação é um pouco essa relação pensando essa construção da complexidade midiática. E por que ainda ler jornal impresso? Devemos pensar num fator mais importante do que a conectividade, ou seja, a capacidade que os leitores possuem em utilizar a internet e também a sua capacidade educativa e cultural para compreender os múltiplos usos que se pode ter a partir das novas tecnologias. Para muitas pessoas, não é nenhuma novidade saber que as informações estão, de fato, todas lá na internet, mas eu não sei acessar. E este problema desse analfabetismo ou desta pouca prática com as novas tecnologias, o analfabeto digital ou a pouca prática de uso da tecnologia, isto também é um agravante quando a gente pensa que as informações agora só estarão na internet, aquelas que migraram do jornal impresso. Nem todo mundo dá conta de ler isso. E isso é real. Isso foi dito por uma quantidade enorme de receptores, de leitores de jornal, mas sobretudo pelos próprios jornalistas, que diziam: não, é saudável que o jornal continue. Eu sei que o meu leitor não dá conta de encontrar tudo que eu escrevo pela internet. A mídia impressa faz pouca pesquisa com os leitores. Entrevistando esses editores, o que se descobre é: eu sei do meu leitor pelo meu departamento de publicidade. Quem faz pesquisa com leitor de jornal é o departamento comercial, para vender anúncio, porque ele precisa dar clareza para o anunciante de quem é o seu leitor. O departamento de jornalismo não faz pesquisa para saber o que o leitor quer, do que ele gosta, se ele continua gostando das mesmas coisas de 30 anos atrás, se o formato de jornal ainda está bom. Ele não faz. E isso foi algo também que me chamou muita atenção. O departamento de jornalismo, tanto aqui quanto em Portugal, todos eles disseram o seguinte: não, o que a gente sabe sobre o leitor, a gente sabe a partir do que o departamento comercial nos passa de informação. E assim a gente vai conhecendo um pouco o perfil, idade, nível sociocultural, classe social, essas coisas. E aí, questionados, dizem que nas redações trabalhamos com o óbvio, mas essa obviedade nem sempre é fruto de um olhar crítico para a sociedade. Ela é muito mais fruto de uma percepção do editor, que nem sempre pode estar correto. Dessa forma, sempre que questionado sobre o motivo dos leitores continuarem a ler jornal impresso, ou seja, editor, jornalista, você acha que o seu leitor continua lendo o seu jornal por quê? E ele diz: pela credibilidade. E pronto. Que é exatamente retratado dentro do óbvio. Sim, é óbvio que tem credibilidade. Mas e tem o que mais? Tá? Não, eu não sei. O que mais eu não sei, porque isso basta. Não há necessidade de saber mais. Como se de fato não houvesse. Eu acho que há. Eu acho que é exatamente aí que começam a morar os nossos caminhos de permanência do jornal impresso na sociedade. Porque provavelmente ele não vai se manter da mesma forma que ele está. Mas ele pode se manter. Mas para ele se manter, eu preciso conhecer quem lê.
Eu preciso saber quais são os avanços que ele também quer. E isso ainda está fora das redações. Quem manda é o jornal. E aí tem toda uma relação, por exemplo, no manual da Folha de São Paulo, ainda está lá que deixe as opiniões para os colunistas. O jornal informa. E aí é uma clara relação de o jornal é informativo. E acabou. Nossa, mas passa pela sua cabeça que a informação já está, o extra está na televisão, na internet, no rádio. Será que o extra não deveria sair do jornal impresso e migrar para outras mídias? Não. Isso eu não sei. Mas isso também não me interessa muito. O sensorial não é sentido. A relação de eu leio o jornal impresso porque eu gosto dele, porque ele é físico, porque ele é meu, porque eu coleciono, porque ele fica na minha casa, porque ele fica comigo, porque eu gosto do cheiro da tinta, porque eu gosto de ler no papel e não gosto de ler no computador porque o computador me cansa. A grande maioria dos leitores dizem isso. O jornal a tela do computador me cansa. A cadeira do computador me cansa, mas a minha poltrona, onde eu abro o meu jornal impresso, ela é muito confortável. Adoro. Então há toda uma relação física. Dói a coluna. Eu tenho problemas de coluna ao ler na internet, mas eu fico muito confortável quando eu leio no sofá. Então toda essa relação, ela há de servir como base para a gente pensar como que as pessoas querem continuar tendo o jornal impresso. As questões sensoriais apresentadas pelos leitores ainda não é algo admitido pelos produtores. Eu acho que isso é importante da gente pensar. E não são só, efetivamente, esses sentidos que eu levantei. Mas é muito mais. Há muito mais a ser pensado, a ser descoberto, para ser trabalhado, para ser mantido. E aí eu vou ler, é um texto grande, mas é um texto que eu recortei do José Gabriel Quaresma, que é um jornalista português, e que eu acho que tem muito sentido para aquilo que estamos discutindo. O rádio, a TV e o impresso são meios distintos, tipologias de jornalistas distintos. Na imprensa, mais profissionalmente solitários e introvertidos, mais preocupados com a escrita, porque são lidos, menos expostos, logo, menos condicionados. A maioria dos jornalistas online migrou da imprensa, adaptou-se às tecnologias e, obviamente, não quer voltar. A velocidade que a informação surge é tratada obriga os jornalistas online a exercerem um pouco dos três meios, do rádio, da TV, na rapidez da sua execução e da imprensa, porque fazem jornalismo escrito com muito menos tempo para olharem o que fazem. Quem trabalha no online, penso que a diferença é a formação. As gerações jovens entram numa redação praticamente prontas a funcionar com as plataformas tecnológicas. Os jornalistas de imprensa precisam juntar aos seus conhecimentos esses novos tempos, essas novas ferramentas. Mas o ser humano é um animal de hábitos. Habitua-se a tudo. Fundamental mesmo é ser jornalista. E aí, quando ele diz isso, e por que eu trouxe? Porque foi uma fala absolutamente confusa, acima de tudo. De alguém que queria defender o impresso, ao mesmo tempo defender que não adianta porque estão indo para o online, que o online ao mesmo tempo é diferente do impresso e aquele que se forma para escrever no impresso é diferente daquele que se forma para escrever no online. E a grande verdade é que eu quis recortar isso para vocês, porque é um pouco de toda essa inquietação que parece que gira na cabeça dos jornalistas. Em pensar, meu Deus, é um pouco de tudo isso. Mas como é que é tudo isso? Então nós temos que parar para organizar. É o mesmo? Forma-se, é só a plataforma? Se é só a plataforma, é exatamente por isso então que eu tenho o jornal impresso, que depois vai para a internet com o mesmo desenhinho, e lá eu vou clicando, e uma coisa que chama atenção é que ele faz até o barulho de mudar a página, não faz? E por que ele faz o barulho? Por causa dos sentidos. Porque eu preciso ter a expectativa de estar lendo o jornal impresso, mesmo quando ele está na internet.
Já existem jornais, obviamente, que produzem um conteúdo todo específico para a internet. Não é um mero repositório. Mas esta relação toda de conflito ainda entre o que é o jornal impresso e o que é o jornal online também é um pouco inquietante, mesmo para quem está dentro, para quem está produzindo. E foi um pouco dessa inquietação e dessa confusão conceitual que eu fui encontrando ao conversar com os jornalistas. E aí, eu chego nas redes sociais presenciais. O papel social dos jornais, sendo lido nos cafés, tem relevância no consumo das notícias impressas. E onde eu estou? Fazendo pesquisas em Portugal. E eu comecei a perceber que era muito fácil fazer pesquisa de jornal impresso em Portugal. Porque os cafés portugueses são ocupados pelos leitores de jornal. Eles vão para o café para ler jornal. E lá eles discutem uns com os outros, de uma mesa a outra. Como discutir política aqui? Ô fulano, tá vendo aí na primeira página? Ô Beltrano. E às vezes falam sozinho. Obviamente, falam. E se alguém quiser responder, ótimo. Se não quiser também, foi só uma manifestação. E o outro se manifesta lá na outra mesa também. E por isso que estar no ambiente, e eu volto para essa relação da construção da pesquisa etnográfica, porque ali eu também me sentava nos cafés para vê-los. E eu via essa relação e pensava o seguinte: olha que bacana, igualzinho no Brasil. Tá? Eles têm os 5 sentidos, eles precisam do café, tanto que inclusive eles vão para a cafeteria. Eles querem o ambiente do café. E depois eu, obviamente, além de uma verificação não participante, que era a minha observação, no segundo momento eu passei a conversar com eles. E quando eu passei a conversar com eles, eles foram me dizendo algumas coisas assim: é tradição, hábito e prazer para os portugueses tomar o café da manhã nas esplanadas das diversas cafeterias existentes em Portugal. Isso não é só em Lisboa, tá? Em qualquer local de Portugal que você vá, você efetivamente vai ver isso. A leitura vem sempre recheada de comentários, discussões entre os presentes das esplanadas e a leitura social, muito mais significativa do que a leitura individual. E aí tem uma inquietação. Aqui no Brasil, a gente também pode considerar que a leitura do jornal impresso, mesmo quando ela é feita individualmente na minha casa, eu sei que ela é uma leitura social. É importante para mim saber que existiram 1.000, 2.000, 100.000, 200.000 exemplares e que X pessoas vão ler a mesma coisa que eu li. Então, ainda que uma leitura individual, ela me reporta a um processo de inserção social. Mas em Portugal, a ênfase é muito maior. É ler junto. Não é ler sozinho em casa. É ler nas cafeterias, é ler nesses locais onde todos estão lendo também. Muito mais significativa é essa lei, muito mais significativa do que a leitura individual, reforça o papel do jornal impresso como algo que transcende a informação, mas que se firma como suporte para encontros e amizades. Eu vou para a cafeteria porque lá eu leio o jornal e tomo café. Se nos primeiros momentos dessa investigação no Brasil, os 5 sentidos, de fato, foram os que mais se destacaram, isso se apresenta ainda mais determinante com o público português, para quem os sentidos são reforçados com a questão do relacionamento social. E ele vai dizer assim: os sentidos para os brasileiros e as redes sociais para os portugueses. Aqui vale uma reflexão. Se as redes sociais são determinantes na sociedade contemporânea, o jornal impresso é a sustentação desta realidade para os leitores do jornal impresso português. As redes de relacionamento, as redes sociais, não são só virtuais. Elas existem de forma presencial, nas esplanadas, no encontro físico com os amigos, no dia a dia da preservação da amizade, do contato e da tradição. Um jornal, um café e um bom amigo. Esta é a fórmula da rede social para o português. As redes sociais são presenciais. E isso foi, de fato, o que mais me chamou a atenção. Elas não existem no Facebook. Existem lá também, obviamente, ok?
Mas eu estou dizendo, neste contato, e para uma determinada classe social, idade, enfim, a idade conta muito, obviamente, tá? O relacionamento social é presencial. E o assunto que se discute não é o tema que se colocou na página do Facebook, mas é o jornal que embasa um discurso que eu posso ter socialmente com aqueles que eu me encontro socialmente, mas de forma presencial. E isso muda tudo. Isso muda toda a relação da própria construção midiática. Este foi só uma das placas que eu reproduzi para trazer para vocês. A grande maioria dos cafés sempre tem alguma alusão como essa, reforçando a ideia da rede social presencial. Encontre-se com o sabor das conversas, com o paladar das histórias, com o aroma das memórias e aqueça a sua alma e partilhe. Há momentos que têm de ser vividos em grupo. Este é um dos grandes cafés que fica na estação Cais do Sodré, em Lisboa, uma estação, né, uma das principais estações do trânsito do dia a dia. E ela tem essa placa na parede, como vários outros cafés também têm. Então vem partilhar. E as pessoas de fato vão partilhar. As pessoas têm uma relação de convivência, tá? Em uma sociedade que obviamente já está muito mais marcada pelo outro, pelo touch. Mas não é o touch de pessoa para pessoa, é o touch nas redes eletrônicas. Então é sempre esse contraponto que eu estou convidando, né, vocês a pensarem comigo. Como fazer com que isso de fato exista numa sociedade que migra para isso? Mas que tem muita gente que gosta disso e que não quer migrar para isso. Então, enfim, eu acho que a gente está exatamente vivendo essa transição e a gente tem que optar o que fazer. É importante, enfim, refletirmos sobre as palavras do McLuhan. Nossa cultura oficial se esforça para obrigar os novos meios a fazerem as tarefas dos antigos. Atravessamos tempos difíceis, pois somos testemunhas de um choque de proporções cataclísmicas entre duas grandes tecnologias. Abordamos o novo com o condicionamento psicológico e as reações sensoriais antigos. Esse choque sempre se produz em períodos de transição. Nos últimos tempos da arte medieval, por exemplo, constatamos o temor da nova tecnologia da imprensa a expressar-se no tema da dança da morte. Nos dias de hoje, o mesmo temor se manifesta no teatro do absurdo. Ambos representam um fracasso idêntico, a tentativa de realizar uma tarefa exigida pelo novo meio ambiental com instrumentos do antigo. E ele estava falando, obviamente, do jornal impresso e da internet, né? Parece, mas não é. Obviamente ele escreveu isso na década de 60. Isso também é só para a gente ver que as coisas, de novo, a sociedade gira, mas não sai do seu eixo. Nós já passamos por transformações da mesma forma que estamos passando agora. Tá? Passamos... Qual era o discurso? E esse eu me lembro muito bem. O discurso quando surgiram os videocassetes, tá? Tem os mais novinhos aqui na plateia que não vão saber do que eu estou falando. Mas enfim, quando surgiram os videocassetes, era o seguinte: acabaram os cinemas. Cinema morreu. Morreu porque agora todo mundo pode ter o seu cinema em casa. Então eu vou alugar a minha fita de DVD e vou passar o sábado inteiro assistindo filme. Não era assim? Só eu que lembro disso? Não, me ajudem, né? Por favor. Como é que era? VHS, isso. VHS. Não era DVD não, mentira, VHS. DVD é moderninho. E aí o cinema ia acabar. E o que aconteceu com o cinema? Se transformou completamente. Quando eu era adolescente, não existiam essas salas de cinema como existem hoje. Modernas, lindas, tecnológicas. Pipoca numa modernagem que agora custa R$15, custava 2. Tá? Agora não, agora até a pipoca é tecnológica. Tá? E a Coca-Cola se transforma, tudo, né? Eu sei que custa R$20 um combo de uma pipoca e de uma Coca-Cola, porque isso vem embutido, obviamente, em todo o processo de modernização do próprio cinema. A sala é mais bonita, compra-se os ingressos pela internet, mas eu sei que eu nunca vi os cinemas tão lotados quanto eu vejo hoje. Acabou. Porque existem videocassetes, DVDs, Netflix. Né, Fernanda? Acabou? Não.
a gente continua tendo muito prazer em ir ao cinema. Então é um pouco desse chamamento que eu faço para uma reflexão, obviamente, tá? Uma reflexão e por que é que o jornal também não pode passar por uma transformação de adaptação do sistema social que o adeque? Porque ele é bom, porque gostamos e porque não precisamos matá-lo, mas precisamos sim fazer com que ele se encaixe neste novo processo. E aí eu trouxe um trecho do próprio Derrida de Kerckhoff. Lembra ao leitor que o uso de notícias, seja em papel ou online, varia consideravelmente dependendo de onde está ocorrendo. Era essencial para a sua pesquisa, e ele está falando obviamente do livro, que não fosse limitada a somente um ambiente cultural. E aí para reforçar a questão da pesquisa etnográfica. De modo que a pesquisa foi feita primeiro no Brasil, depois em Portugal. A grande diferença observada foi que enquanto os brasileiros tendem a ler jornais sozinhos, em Portugal as pessoas estão mais acostumadas a ler jornal nos bares e café, como uma maneira de se relacionar, para discutir as notícias com os outros, e assim formar e manter a rede social face a face. A questão é clara, quanto tempo isso vai durar? E eu trouxe essa lâmina só por conta dessa inquietação. As gerações mais jovens de leitores de notícias em breve irão migrar em massa para as redes. Só para alguém não sair daqui falando assim, mas que ingenuidade. Oh meu Deus. Tá? Aquela mulher resolveu falar aquilo tudo durante 1 hora. Ela não percebe que já está acabando. Tá? Que na verdade ela está falando de uma geração muito velhinha, que mal enxerga as letras lá, tem que ler jornal de óculos, já não enxerga mais nada. Tá? É dessa geração aí que ela está falando. A gente não. Tá? E aí, por que eu quero dar ênfase nisso? Primeiro, porque lembrem, hein? Não vão esquecer, jornal é base para todas as outras mídias. Então, só por isso, ele justifica a sua existência. Ou reforça a sua existência dentro desse projeto. Tá? Mas é muito mais do que isso. Não são só os idosos que leem o jornal. Tá? Tem toda uma relação social que também precisa dele. Aí eu vou passar um pouco e o Kerckhoff vai dizer assim: este livro nos convida a repensar não só o jornalismo, mas a nossa própria experiência sensorial. Tá? E aí eu não vou falar especificamente do livro, estou falando aqui com vocês da minha inquietação. Então a minha inquietação é um convite a pensar sobre isso, a pensar essa relação sensorial e pensar o que efetivamente nós podemos fazer. E podemos fazer muito. Por quê? Primeiro porque estamos na academia, e é daqui que surge muito do que existe na sociedade. E se nós estamos na academia, nós não temos o papel de reprodução, nós temos o papel de transformação. O professor não pode ser mero reprodutor daquilo que existe. O aluno não pode entrar na universidade e pensar que vai aprender a ser William Bonner. Ele tem que entrar na universidade para repensar os meios de comunicação, para repensar a sociedade, e o papel da universidade é, sobretudo, o da transformação. Se assim não fosse, não precisava de universidade, bastavam bibliotecas. A gente ia lá, lia tudo que existia e aprendia. Se existe universidade, é porque nós temos a capacidade de transformar o que existe. E se nós temos essa capacidade, nós precisamos pensar criticamente sobre isso para poder transformar. Ninguém transforma o que não conhece. Então nós precisamos pensar exatamente naquilo que temos em mãos e como isso efetivamente pode ser transformado. Assim, caros leitores, o futuro do jornal impresso depende de nós e do que nós e as novas gerações fizermos dele. Por quê? Aqui eu vou responder a seguinte pergunta. E já estou finalizando. Se me perguntarem se o jornal impresso continuará a existir ou se ele migrará para outros formatos tecnológicos, ou ainda, se o impresso não terá mais lugar nas novas gerações, ou se continuará a existir pela história que já deixou marcada nas gerações passadas, eu responderei com a antiga história de um autor desconhecido chamada O Sábio e o Pássaro. Conhece? Conhece? Existia um jovem inquieto, provocador, e existia na mesma aldeia um sábio que respondia a todas as perguntas que lhe faziam todos aqueles que estavam na sociedade. E o jovem foi se inquietando de daquele saber e disse: um dia vou pregar uma peça neste sábio.
Vou colocar um pássaro em minhas mãos. Vou esconder este pássaro atrás das minhas costas e vou perguntar ao sábio se o pássaro está vivo ou se o pássaro está morto. E quando o sábio disser que o pássaro está morto, eu aperto o seu pescoço e mostro o pássaro. Quando disser que está morto, eu abro as minhas mãos e o deixo voar. E se ele disser que está vivo, eu aperto o seu pescoço e mostro o cadáver do pássaro. E assim, eu o deixarei completamente envergonhado na frente de todos que o seguem. E assim o jovem fez. Foi até a aldeia, onde o sábio estava, reunido com uma série de pessoas, conversando, ensinando. E o jovem chegou e o provocou, dizendo: sábio, eu tenho aqui em minhas mãos um pássaro. E eu quero que você me diga se esse pássaro está vivo ou se esse pássaro está morto. O sábio olhou muito bem dentro dos olhos do jovem e disse: meu jovem, o futuro deste pássaro está em suas mãos. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o futuro do jornal impresso está exatamente nas nossas mãos. Nós temos o que fazer por eles. Muito obrigada por me ouvirem, obrigada por estar aqui, foi um privilégio. Teremos um espaço para perguntas, por favor. Quem tiver interesse em perguntar, levante a mão lá no fundo, por favor. Lá no fundo. O microfone já está chegando aí. Só um momentinho, por favor. Doutora, boa noite. Meu nome é Celso, Faculdade de Jornalismo. Boa noite. Nós vemos que muito do que é publicado nos jornais impressos vão para a internet, só que ultimamente eu vejo que, ao contrário, eu vi recentemente um jornal conhecido. Estou te ouvindo, pode dizer. Perfeito. Um jornal conhecido nosso, que eu não vou citar o nome, ele passou por uma reformulação, mas basicamente o que é publicado nele agora é o que é publicado no online, imagens grandes, texto pequeno. Como que a senhora explicaria esse movimento do... Esse movimento do quê? O sorriso que eu gostei, não entendi a piada, queria ter entendido. Olha. É de um jornal conhecido. Pois não. Eu penso o seguinte, eu penso exatamente que ela vem nessa relação social, porque o jornal, ele está nessa complexidade, ele não é sozinho. Então também, vamos pensar, público. A que público esse jornal impresso serve? Isso faz toda a diferença, obviamente. Tá? E aí, agora, junto com isso a gente pode colocar N outros fatores. De custo, a forma que isso vem sendo produzido, até dentro daquela colocação de quem são os jornalistas que efetivamente sobraram na redação para fazer jornal. Então, enfim, olha, eu amo Edgar Morin por causa disso, porque eu acho que tudo se explica dentro dessa complexidade. Nada se explica com uma resposta. Eu vou olhar para você e falar assim, claro que isso aconteceu. É óbvio que se hoje vemos muito mais na internet, o jornal impresso assumiu a postura estética da internet e está migrando, inclusive, a forma de composição desse jornal. Isso era uma primeira resposta que eu poderia te dar. Acho simplista demais. Acho reducionista. Acho que precisamos pensar um pouco mais, enfim, a partir de outros ângulos. E eu acho que aí está inserida uma série de outros fatores, todos eles ligados, obviamente, a essa sociedade tecnológica, obviamente, e que tem, às vezes, a depender do público que você tem. Por isso eu volto lá na minha primeira lâmina, público, veículo, linguagem, isso para mim é indissociável. Nós teríamos que estudar isso para ver a quem esse jornal efetivamente serve, para conseguir entender por que ele faz esse novo formato, mas ele provavelmente está dentro de uma relação
diria eu aqui, né, sem nenhuma análise, só nenhum achismo, que ele está servindo a um determinado público que, sobretudo, aceita isso. E se aceita, continua consumindo, e se continua consumindo, ele vai ter uma reafirmação de que aquilo que está fazendo como novo é efetivamente um caminho. Penso. Eu sou Evaldo, aluno da Simone na disciplina de metodologia, e por acaso, Simone, essa mesma citação que você colocou do prefácio do Kerkhoff, antes de começar a apresentação, eu li a apresentação que a Ana Carolina fez ao livro e também li o prefácio e destaquei justamente essa fala que ele faz a respeito da idade dessas novas gerações. Uma coisa que me inquietou e que eu queria que você continuasse falando um pouquinho mais sobre essa situação, e especialmente qual foi a faixa etária das pessoas que você pesquisou. Isso faz diferença. Agora, Evaldo, foi muito interessante, e foi bom que você perguntasse, porque a impressão que dá é que eu só entrevistei pessoas acima de 50 anos. Não é verdade, tá? Eu entrevistei pessoas a partir de 18 anos. E eu tive, então, o que eu também levo, isso, acho que isso é muito importante, ler jornal impresso também é uma questão de hábito. E é uma questão do hábito de dentro da residência. O jovem vê os pais lendo o jornal impresso, eles também leem. Mas o jovem que não vê essa prática da leitura dentro de casa, é óbvio que por si só ele tem estímulos da sociedade de forma diferente. Ele tem estímulos sociais no colégio, na própria faculdade. Vamos tirar o curso de comunicação, que cá entre nós, até no curso de comunicação, muita gente também lê menos do que poderia ler, a gente sabe disso, mas em outros cursos, inclusive, essa preocupação ainda é muito maior. Mas eu não entrevistei só pessoas mais velhas. Eu entrevistei, na pesquisa tem de 18 a 78 anos. Tanto no Brasil quanto em Portugal. Essas pessoas que param lá para tomar café não são só os velhinhos aposentados. É lógico que a depender do horário, e eu ia em horários diferentes, obviamente. É claro que quando você está 10 horas da manhã, a pessoa ainda está lá batendo papo, tomando café, são os reformados, não, os aposentados. Tem muitos, obviamente. Mas eu acho que até isso é interessante. Eles também participam do processo. Mas tem também os jovens. Tem aquele que vai, passa, toma o café da manhã porque está indo para o trabalho, toma o café da manhã na estação porque está saindo do comboio para ir ao trabalho, mas passa no café, toma o café e dá uma passada de olhos no jornal. Porque isso é prática. Porque isso se faz. Porque ele já veio no trem lendo o jornal desde a estação que ele embarcou. Então é lógico que há uma relação com o jornal diferente daqui. E há uma relação desse consumo, Ivaldo. Mas foram pessoas também jovens. E é lógico, tiveram pessoas que não se reportaram ao café, teve. Mas o que aflorou no todo foi isso. Mas mesmo os mais jovens, agora vamos lá. Como que eu fiz a pesquisa no Brasil? Eu fiz a pesquisa no Brasil com leitores de jornal, obviamente. Eu não fiz a pesquisa num universo de 100 pessoas, quantas leem e quantas não leem. Não fiz essa pesquisa, tá bem? Porque aí pode ser que a gente teria um número de 100 pessoas, 80 não leram e 20 leram. Não, a pesquisa não tinha esse cunho. A pesquisa era, por que você continua lendo? Então, obviamente, eu só pesquisei quem lê, tá? Aí, Evaldo, talvez para responder a sua pergunta, nós precisássemos fazer uma nova pesquisa do quantitativo de habitantes de Goiânia, quantos leem e quantos não leem. É outra pesquisa. A pesquisa não tinha esse caráter, era só, por que você continua? Se tudo está na internet, se o factual está na televisão, no rádio e na internet, o que você busca no jornal impresso? E acho que nós teríamos também relações muito interessantes se migrássemos para fazer uma pesquisa com revistas semanais, por exemplo. Por que você compra a revista semanal? Se muito mais do que o jornal, tudo aquilo que está lá dentro você já viu. Você compra então pela opinião? Então, há um sentido, concordam?
Não, sentido. A gente pode levantar aqui algumas possibilidades. Não gosto de trabalhar com hipótese, não. Mas podemos levantar com algumas possibilidades. Tá? E dentro dessas possibilidades, podemos ir a campo para pensar por que as pessoas continuam comprando revista, por exemplo. Veja, Isto É, Época. Tudo bem? Professora, muito obrigada aí pelo seu trabalho. Sou professora da Universidade Católica de Brasília. Supervisiono o jornal. Obrigada pelo presente também, que me deu ali vários jornais para conhecer o seu trabalho também. Obrigada. Obrigada, os alunos, né, principalmente, porque eles que são o grande ponto dessa atividade laboratorial. Mas sou professora de Teorias da Comunicação, Técnicas de Produção, de Texto e também do Jornal Laboratório. Eu sempre quis ler alguma coisa, assim, que fosse, na verdade, um encontro das minhas inquietações também. Eu me entusiasmei muito com a sua apresentação, porque é uma discussão que fica muito no sim ou no não, vai morrer ou não vai. E aí eu adorei a história do pássaro, sabe? Ao mesmo tempo, lá a disciplina de jornal laboratório se chama Produção e Edição de Impressos. Desde quando eu iniciei meu trabalho na Universidade Católica, a gente tenta implantar a editoria web, né? Então, na divisão de funções, a gente inclui esse trabalho. Principalmente porque a gente compreende que é um ciclo. Eu gostei muito da sua ideia, dessa coisa do integrado, né? Então, aquilo que não vai para o jornal impresso, a gente tenta ampliar e trabalhar multiplataformas, multinarrativas, inclusive, para ir para a web e também aquilo que foi para o jornal impresso, mas que não cabe tudo, né? É muito limitado, a gente tenta criar possibilidades de narrativas. Então, a primeira coisa assim, que eu gostaria de destacar é que eu me sinto mais confortável a partir da sua apresentação, porque é sempre muito uma discussão de que vai acabar. E tem muita gente que sustenta isso e, ok, eu respeito, né? Mas eu também acredito muito nessa sua perspectiva, de que é possível e que está nas nossas mãos mesmo alterar esse processo e quebrar esse paradigma, porque eu acho que as pessoas gostam do jornal. Hoje a gente estava ali, eu acompanhei os alunos entregando o jornal laboratório, as pessoas querem ler, as pessoas querem ver. Há um prazer de ter o físico, né? Exato. E essa questão do sensorial, eu gostei bastante, porque a gente faz o jornal audiodescrito. Desde um episódio em que a gente teve uma pauta que era sobre o xadrez para pessoas cegas ou com baixa visão. E aí, nesse dia, quando a gente projetou o jornal antes de levar para a gráfica, eu identifiquei junto com os estudantes que a gente falava dos cegos, mas não fazia o jornal para eles. Então, a questão sensorial é extremamente legal. Não foi lido. E a minha pergunta, diante de tudo isso, assim, de todas essas minhas percepções, é também em relação ao processo de ensino e aprendizagem nos cursos de jornalismo. Já fui professora de web jornalismo, dessa disciplina, cada lugar tem um nome. E há uma dificuldade até hoje, eu percebo, mesmo essa geração que é muito jovem, essa geração que nasceu com o celular na mão, com o tablet, né, de trabalhar com a linguagem web. Existe essa dificuldade. Eu sei que eu enfrento isso no dia a dia, no cotidiano do processo de ensino e aprendizagem. Então, às vezes a gente propala essa coisa de que é muito digital, mas ao mesmo tempo a gente é muito tátil também, né? Então, como é que a gente vai equacionar, também não estamos aqui para gerar soluções, respostas prontas, mas como que a gente soluciona ou equaciona, né, ou discute o processo de ensino e aprendizagem nessa perspectiva de unir as duas coisas? Como você bem disse, eu acho que não é solução. É inquietação e toda inquietação gera reflexão. E aí vocês vão dizer, de novo, já é a terceira vez que você fala isso nessa palestra. Eu falei do tripé público, veículo, linguagem. Para mim, um dos caminhos é nós identificarmos o público do web e o público do impresso. Primeiro passo.
Vamos combinar que nós não estamos falando das mesmas pessoas. Vamos pensar na pergunta anterior, que nós falávamos de um público jovem, mas que nós também falamos de um público de... Eu não estou falando do público de 80 anos, não. Eu estou falando do público de 50, de 60, que também não gosta de ler no equipamento, qualquer que seja. Pode ser no tablet, ou no iPad, ou no computador pessoal, enfim, tá? No micro. Eu estou falando exatamente que nós temos, é como se eu dissesse o seguinte para você: nada mais preconceituoso do que tratar pessoas diferentes de forma igual. Elas são diferentes. Há pessoas que efetivamente gostam de ler no tablet. Então vamos contemplá-las. Vamos produzir jornalismo, informação para aquela geração, para aquele formato, com aquela linguagem, naquele tempo que é completamente diferente do tempo, da linguagem, do equipamento, do jornal impresso. Então, para mim, o primeiro passo é, vamos identificar, vamos combinar que não adianta fazer mais tudo para todo mundo, porque isso não funciona. Vamos começar a fatiar esses nossos públicos e ver qual é a demanda que eles têm, inclusive no tempo que eles têm de leitura, porque há um determinado público que precisa ler jornal em 15 minutos, porque ele não tem mais do que isso, e ponto. E há um público que pode ler jornal em 2 horas do dia, da primeira manchete ao último ponto final. Vamos pensar que nós não podemos mais fazer jornalismo da mesma forma para todo mundo, como se todos fossem iguais. Eles não são. Então, a minha inquietação é pensar que, como somos diferentes e trabalhamos para públicos diferentes, e olha que tem público para tudo, trabalhamos para públicos diferentes, vamos identificá-los. Vamos fazer pesquisas, perguntar o que eles querem. Porque, na verdade, nem todo aquele que também lê nas plataformas digitais quer ler o mesmo formato de jornal impresso, simplesmente passando de um lado para o outro. Estou me avisando que meu tempo está acabando, tá? Vou finalizar aqui. A discussão não acaba, acaba o tempo, então, obviamente, a gente vai ter que encerrar. Mas penso eu, professora, que ou nós identificamos, fatiamos e pesquisamos o que fazemos para quem, ou não vamos fazer bem feito nenhuma coisa nem outra. Porque a grande verdade é que nós também não fazemos um jornal online bem feito. Porque se pelo menos isso nós estivéssemos fazendo, aí eu ia acreditar que nós migramos de um local para o outro. Mas nós não temos a competência ainda de fazer um jornal online bem feito. Nós ainda estamos patinando no processo. Então vamos começar a fazer bem feito, tudo, tanto o jornal impresso para quem quer continuar lendo, quanto o jornal online para quem efetivamente migrou para essa plataforma, tá? Gente, obrigada. Tá? Por favor, bastante. Se alguém tiver alguma pergunta... Olha, vamos combinar assim, tá? Tem uma outra palestra, eu entendo, em respeito à próxima palestra, nós vamos sair, eu não vou embora, vou ficar aqui, tem uns sofás lindos lá fora, vamos sentar lá e a gente pode conversar, tá bem? Ou mesmo, quem quiser, o e-mail dela foi exibido aqui.